Oi, gente! O vídeo de hoje é sobre traçagem de bissetriz de um ângulo e mediatriz de um segmento de reta. Só com compasso e régua, tá? A gente vai começar fazendo a traçagem da mediatriz de um segmento de reta. Para quem não lembra, a mediatriz é uma reta perpendicular a um segmento de reta que passa exatamente pelo ponto médio desse segmento. Então, eu vou começar traçando um segmento qualquer. Eu não vou determinar qual é o tamanho, tá? Desse segmento, a medida dele de comprimento. Vou colocar um segmento qualquer. E depois que eu traçar esse segmento, eu vou só destacar os pontos, para que fique melhor na hora que a gente for utilizar o compasso. Os pontos que são os extremos, tá? As extremidades desse segmento. Então, primeiro ponto, segundo ponto. O que faremos, então? Vamos pegar o compasso. E a gente já sabe que no compasso nós temos a ponta seca e a ponta de grafite. Então, essa ponta seca é a nossa ponta de apoio. Sempre que a gente for fazer qualquer construção, a gente precisa ter muito cuidado com relação à abertura do compasso para que ela não seja modificada quando a gente tire do papel e para que a gente sempre segure nesse topo aqui. Esse é o apoio da nossa mão. Então, a gente tem que ter cuidado com relação a isso, tá certo? Então, vamos começar fazendo essa traçagem. Eu vou colocar a ponta seca em uma das extremidades e abrir o compasso, pode ser qualquer abertura, tá? Para quê? Para traçar um arco na parte superior com relação ao segmento de reta. Então, vou fazer essa traçagem e com a mesma abertura, eu vou traçar um arco também agora na parte inferior do segmento de reta. Então, não alterei em nada a abertura do compasso. Minha mão permanece também segurando só no topo, tá bom? Agora, com a mesma abertura, eu vou colocar a ponta seca na outra extremidade e traçar um arco na parte superior. Observe que o segundo arco, na verdade o terceiro, ele se encontra com o primeiro. E vou fazer o mesmo com relação à parte inferior, tá? Vamos ver. Bom, observando esses pontos de encontro entre os arcos, nós vamos agora traçar uma reta que passa por esses dois pontos. Essa reta é exatamente a mediatriz do segmento que eu tracei inicialmente. Como é que a gente vai fazer para verificar? Lembrando que a mediatriz é perpendicular e ela passa pelo ponto médio. Então, a gente vai verificar essas condições, certo? Primeiro, que ela é de fato perpendicular. Então, olha, ângulo de 90 graus. Ângulo de 90 graus. O mesmo vai acontecer com os outros dois lados. Agora que ela divide, de fato, no ponto médio. Olha só, eu tenho praticamente 4 centímetros nesse lado daqui. Do ponto médio, eu vou dizer que esse é o ponto M. Aqui o ponto A. E a outra extremidade, ponto B. Com relação ao tamanho do segmento MB, eu tenho exatamente cerca de 3,9 centímetros. Vou fazer a mesma medição agora para o segmento AM. O segmento AM também tem 3,9 centímetros. É assim que a gente faz a traçagem da mediatriz de um segmento de reta. Agora, iremos traçar a bissetriz de um ângulo qualquer. Também não vou fazer a medição do ângulo, tá? Vou desenhar aqui um ângulo para a gente traçar a bissetriz. Depois a gente verifica que, de fato, é a bissetriz que foi traçada. Vou colocar um ângulo mais aberto. Colocar um ângulo agudo. Não medi, tá? Não sei a abertura desse ângulo. Então, o que nós vamos fazer agora? A gente sabe que esse ponto aqui, que é o ponto de origem, na verdade, a origem das duas semirretas, que são os lados desse ângulo, é o vértice. Então, vou chamar esse de ponto O. O que faremos? Vamos pegar o compasso, colocar a ponta seca no ponto de origem, então, que é o vértice. E com a parte do grafite, a gente vai traçar um arco. Esse arco vai tocar os dois lados do ângulo, tá? Então, um arco completinho
Olha, passando pelos dois lados. Vou passar mais uma vez para ficar um pouquinho mais escuro. E agora, o que faremos? Bom, com a ponta seca, não precisa ser com a mesma abertura, tá? Com a ponta seca, eu vou observar aqui esse ponto de encontro entre o arco e um dos lados. E colocar essa ponta seca nesse ponto de encontro, nesse ponto de interseção. Então, agora, eu vou abrir um pouco para mostrar que não vai fazer diferença. Eu vou traçar um outro arco nessa parte aqui interna, entre esses dois lados. Com a mesma abertura que eu usei para traçar esse arco aqui, aí sim eu vou colocar a ponta seca lá no outro ponto de encontro e traçar também um arco que vai se encontrar com o que foi traçado anteriormente. Então, olha só. O que eu farei, então? Esse ponto de encontro entre esses dois arcos, a partir desses dois pontos, nós vamos traçar uma semirreta. Essa semirreta aqui é a bissetriz, para quem não se lembra, a bissetriz é uma semirreta que divide o ângulo em outros dois que são congruentes. Então, ela tem origem também no vértice do ângulo e vai passar e seguir adiante, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai conferir que, de fato, essa semirreta é a bissetriz. Então, para que ela seja bissetriz, a gente precisa que esses dois ângulos tenham a mesma medida de abertura, né? Sejam congruentes. Então, vamos fazer essa conferência, né? Então, vou pegar o transferidor só para checarmos. Então, tá aqui o vértice. O ângulo superior, aqui, mede praticamente 40 graus. Vou dizer que tem uns 38 graus. 38 graus. Vamos ver o aqui de baixo. 38 graus também. Então, é assim que a gente faz a traçagem da bissetriz de um ângulo. Espero que vocês tenham entendido. Tem mais vídeos sobre construções aqui, tá? Construções geométricas dos ângulos principais, 60 graus, 30, 45, 90. Então, deem uma olhadinha depois e até a próxima. Tchau, tchau.